Olá, Olá, meu nome é Thomas eu sou o Diogo. e o tema de hoje é Setembro Amarelo. vinheta. Bom, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Ele tem o objetivo de alertar a população, né, e mostrar alguns dados sobre suicídio, porque esses dados eles ainda são dados muito apagados aqui, não só no Brasil, mas imagino que no mundo todo, né? E o Setembro Amarelo foi uma campanha iniciada aqui no Brasil pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. E o Setembro Amarelo ele começou a ter essas primeiras atividades em 2014 em Brasília. O suicídio apesar de ser um tabu, é uma coisa bem problemática, mas querendo ou não, é um problema de saúde pública. E a gente levantou alguns dados que são extremamente preocupantes. Pelo menos aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa morre. A cada 45 segundos uma pessoa morre no mundo. E por dia são 32 brasileiros que morrem por conta do suicídio. Esse número de mortes ele é superior a vítimas de AIDS e de diversos tipos de câncer. E é interessante também a gente levantar que pelo menos o triplo das pessoas tentaram tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio. Porque se a gente não fala, a gente acha que não acontece e a gente acha que a gente está sozinho. E não, os números falam por si só. É algo muito frequente e algo que definitivamente deve ser combatido. É importante a gente ver também que as pessoas não se preocupam muito com isso. Antes de uma pessoa cometer suicídio, ela dá sinais. São coisas que podem ser percebidas na pessoa. Se você convive com uma pessoa, tem um familiar e vem notado que ela tem atitudes estranhas, que você consegue sentir quando você convive com alguém, quando aquela pessoa está deprimida, quando aquela pessoa não está bem. Então, às vezes, assim, eu vejo, por exemplo, o pai que tem medo de que o filho saia e seja atropelado por um carro, ou que seja assaltado e morra, mas o menino tá ali se afundando em depressão, tentando se suicidar todo dia e o pai não tá vendo, entendeu? E é muito perigoso isso, porque quando uma pessoa morre, ela deixa entre 4 e 10 pessoas que amavam ela e se sentem culpadas por aquilo que aconteceu. E aquelas pessoas vão carregar aquilo pro resto da vida. E vão ficar marcadas por aquele suicídio. E também tem aquela ideia de que a pessoa que vai cometer suicídio, ela não avisa. Gente, ela avisa. Ela avisa sim. Então reparem nas pessoas que vocês gostam, reparem nos seus familiares, só reparem, sabe? Pergunta como a pessoa tá, deixa a pessoa falar quando ela quiser desabafar, não corta ela, tira um tempo da sua vida pra ouvir, pra deixar aquela pessoa falar, seja lá o que ela quiser falar. E falando especificamente de homens trans, recentemente foi feita uma pesquisa que se chama Os Homens Trans no Brasil, as Políticas e a Luta pela Afirmação de suas Identidades. Foi feita pelo Roberto César de Maia de Souza e ele fez um levantamento com 242 pessoas e 66,4% dos homens trans já pensaram em suicídio e 41,5%, 41,5% já tiveram pelo menos uma tentativa e 28,2% tiveram duas. Eu acho que falando de homens trans, esse dado é muito chocante, é algo que a gente definitivamente precisa pensar. E também essa pesquisa em específico fez um levantamento de pessoas que se sentiram deprimidas por falta de respeito à sua identidade. E 94,5% declarou que já se sentiu deprimido por não ter a sua identidade respeitada. São dados assim que definitivamente a gente precisa refletir, a gente precisa se posicionar e procurar ajuda sempre que necessário. Tá rolando uma campanha no Facebook meio problemática, pelo menos tá incomodando a galera, algumas pessoas, né? Que as pessoas disponibilizam o seu inbox para pessoas que não estão bem, que estão com ideações suicidas. Eu acho isso muito perigoso, muito problemático. Logo no título, as pessoas falam que querem ajudar, ouvir e aconselhar. Gente, assim... Aconselhar, gente. Eu estou no 4º ano da faculdade de psicologia, teoricamente eu já deveria me sentir preparado para fazer alguma coisa, mas eu, enquanto estudante, não tenho segurança nenhuma para tentar ajudar uma pessoa com ideação suicida. Tem que procurar um profissional, uma pessoa preparada, alguém que esteja definitivamente assim, com o mínimo de condições para ajudar.
Porque às vezes a gente disponibiliza o nosso inbox, a gente tá disposto a conversar, mas a gente não tá bem, vira uma bola de neve, né? Você não tá bem, a pessoa não tá bem, vocês tentam se ajudar e aí todo mundo se atrapalha. Então o ideal é procurar algum profissional que esteja capacitado para isso. E também tem o número do CVV, é sempre importante a gente divulgar. E lembrando que assim, o CVV ele funciona como se ele fosse um pronto-socorro. Naquele momento de desespero, talvez de madrugada, ou seja lá o momento que for, ele funciona 24 horas por dia. O número do CVV é 141 e você não precisa se identificar, é de forma totalmente anônima, você liga e já começa o atendimento, não existe nada burocrático. E ele funciona naquele momento, naquela hora. Não é porque a pessoa liga para o CVV todo dia que ela não precisa de um psicólogo, que ela não precisa de uma ajuda, que ela não precisa de um profissional. Ela precisa sim. É como se fosse algo para você lidar naquele momento. Dia 10 agora, no último sábado, foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente esqueceu de falar isso, mas enfim. A gente definitivamente adere à campanha, a gente se preocupa e se você precisa de ajuda, pelo menos aqui na Baixada tem o programa Portas Abertas, que é oferecido pela Universidade Paulista. Universidade Paulista. A Unip, que fica no começo da Ana Costa e lá eles encaminham vocês para profissionais já formados que podem te ajudar e por um preço camarada. Isso é super interessante de falar. Fica no começo da Ana Costa e também os alunos do 5º ano fazem atendimento, tudo supervisionado, muito bem. Mas é sempre interessante a gente pensar em formas de ajudar. Eu acho que basicamente isso. E para quem não mora em Santos, procura uma universidade que ofereça curso de psicologia, que eu tenho certeza que eles oferecem algum tipo de serviço e vão poder te ajudar de alguma forma. Tem no SUS também, se você procurar algum OBS, alguma policlínica, ou seja lá como se chama isso na sua cidade, você consegue um encaminhamento para um psicólogo, dependendo do caso para um psiquiatra. Aqui em Santos a gente tem um ambulatório do Guilherme Álvaro, que lá nós temos psicólogos, em específico para a psicoterapia das pessoas trans, eles ajudam bastante. E, gente, só não tenham esse pensamento de que psicólogo é só pra gente que é louco, ou esse tipo de coisa. Ou para dar laudo. A gente também faz um pouquinho mais que isso. Dia 19 de setembro, é uma segunda-feira, às 7h30, vai ter um evento sobre o Setembro Amarelo na Unisantos, no campus Dom Idílio. E é aberto ao público, é só chegar lá e comparecer, vai ser bem bacana. Vai ter um pessoal do CVV também, que é esse pessoal que faz atendimento pelo número do 141. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só aparecer por lá. Dá uma procurada, só jogar CVV no Google que vai aparecer o site. Mais informações sobre Setembro Amarelo tem o site setembroamarelo.org.br. E é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dá aquele like, dá uma força pra gente. Não esquece de compartilhar com a galera, dá uma comentada, a gente responde. Pode ser que a gente demore, mas a gente responde. E não esquece de se inscrever no canal e curtam a nossa page, que a gente tá preparando uns conteúdos legais pra vocês. E é isso, até semana que vem. Até semana que vem.